Olá, então, sejam bem-vindos a mais um podcast cultural Chalé dos Livros. Agradecendo a todos vocês por estarem aqui, por se interessarem por história, se interessarem por cultura. É sempre uma temática muito difícil e um desafio enorme falar sobre isso. Eu me chamo Juliano Torres Fraga, sou historiador profissional e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre essa independência do Brasil, 200 anos, e vou tentar abordar dois aspectos bastante importantes. Vamos ao trabalho, então, ao trabalho do historiador, que também é tentar passar para o grande público essa parte importante do nosso Brasil, a independência do Brasil, 200 anos. Antes de mais nada, ela foi um resultado de ações e processos, né? E dá para se dizer que não existia brasileiros antes do século XIX. E ele foi um processo bastante violento. Essa coisa de dizer que o Brasil teve a sua independência sem violência nenhuma, ela é uma balela, ela é uma falsidade da forma como o Brasil se colocou. Né? E também não dá para nós dizermos que somente no 7 de setembro de 1822 foi o ponto suficiente e culminante para que essa independência tenha chegado ao fim. Demorou inúmeros processos. A história ela é formada de rupturas e segmentos em que a gente precisa desmembrar. Vou tentar falar para vocês sobre dois aspectos bastante importantes. Um sobre aquele fato em si que ocorreu naquela época, que foi um processo, conforme eu disse, sucessivo de manobras, desde a vinda da família imperial para o Brasil em 1808, fugida de Napoleão Bonaparte, que a partir daquele momento começou a dominar então a parte territorial, e a Inglaterra dominando os mares, sabendo que a Inglaterra ela é muito próxima com Portugal naquele momento. Também dá para se dizer que não há problema algum de que a vinda da família imperial tenha sido uma fuga, que realmente foi, mas dentro de um processo de guerra, temos que entender essas estratégias como estratégias importantes para conseguir se manter vivo ou conseguir sobreviver mais um dia. Às vezes é necessário dar um passo atrás para que se possa dar dois passos à frente. Dentro dessa profundidade da independência do Brasil, temos que entender os diferentes processos, não é, em que essas províncias do Brasil estavam nesse momento. O poder centralizado no Rio de Janeiro, depois de ter sido Salvador, mesmo assim o Brasil tinha uma certa fragmentação que vai se solidificar com essa vinda da família imperial para o Brasil. A família imperial vindo para o Brasil em 1808, nós passamos a ser Portugal, nós também fomos Portugal, e o Brasil só vai ter a sua existência, conforme eu disse, brasileiros, somente após 1822. Então, não podemos tecnicamente falar de brasileiros antes dessa época. Seria como se falar de classes sociais antes das teorias de Karl Marx serem estruturadas dentro do campo de que a gente conhece da economia, da história e da sociologia. Então, esses campos, essas partes técnicas e teóricas, elas são muito importantes para a gente entender essa unidade de Brasil que precisou ser construída através da força, digamos assim, tá? Outro fato importante é a gente dizer que a independência ela reinventou a escravidão em um contexto nacional amplo, tá? Porque ela sai desse próprio contexto nacional, no próprio contexto colonial e entra num contexto nacional. Então nós tínhamos a escravidão, e olha aí esse ponto importante da gente citar, em que havia uma pressão inglesa para que houvesse o término dessa escravidão. Mas, ao mesmo tempo, a escravidão ajudou a consolidar esse nosso Brasil. Quer dizer, se quer uma unidade no Brasil, as elites brasileiras colocaram uma imposição de que se não mexesse na escravidão.
E essa escravidão ela passa então de um processo diferente, e tanto é que vai ser o último país dentro das Américas a ter a dar a liberdade aos escravos, sabendo, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Todo mundo pediu para estar aqui. Não é? Portugueses vieram porque quiseram, espanhóis vieram pelo que quiseram, ou, né, pela Cisplatina, pelo Rio da Prata. Imigrantes depois vieram, dentro do Rio Grande do Sul, a imigração alemã em 1824, depois tivemos a imigração italiana em 1875 e a chegada dos açorianos em 1851. Então o que nós temos, falando um pouco, puxando já para o nosso assado da nossa província, aquela mais distante, mais separada, ela era problemática para essa construção de unidade do Brasil. Essa construção de unidade, ela dependia, conforme eu disse, de diferentes processos, que não necessariamente caberiam na cabeça de um único grupo. Tinha territórios, por exemplo, como o Maranhão, que o Maranhão teve determinadas partes que nem fosse parte do Brasil, estava num outro processo. Parte da Bahia não entendeu o processo de independência, não se tornou independente, somente isso bem depois. Pará, a mesma coisa. Então, em 1822 teve guerra, teve violência, não foi nada calmo, nada brando. E também não podemos dizer que esse processo de independência vai acabar com o 7 de setembro, e onde que sabemos que o Fico, por exemplo, o dia do Fico foi muito mais importante, talvez, do que o próprio 7 de setembro, e com certeza foi, principalmente para São Paulo e Rio, esses poderes centralizados ali. Essa independência do Brasil, em 1822, ela é a vitória das elites do centro do país, ela é a vitória das elites do Rio de Janeiro. Né, principalmente em que se coloca essa unidade e digamos assim, essa incorporação da família imperial de Portugal, né, a família Bragança, mas ela se coloca também para Lisboa, também para Portugal dali, para o mundo dali. O Brasil passa a ter um outro patamar. Ele necessariamente ele pula daquele patamar de colônia, de exploração, que foram todas elas, né? Também a gente vê algumas pessoas falando, imagina se nós fôssemos colonizados pelos holandeses, pelos franceses, imagina se nós fosse a colônia dos holandeses, dos franceses da África. E é muito estranho isso de nós escolherem quem vai nos comandar, quem vai carregar o chicote para nos açoitar. É muito estranho esse tipo de coisa quando a gente lida com história e não tem a visão do pensamento de quem é o dominado e quem é o dominante. E onde estão esses processos, conforme eu disse, de rupturas e de igualdade, como, por exemplo, a escravidão. A escravidão, conforme eu disse, dada pelo... o mundo inteiro queria a liberdade, né, dos escravos, principalmente a Inglaterra, mas por quê? Por dois motivos. Dois motivos. A Inglaterra, ao mesmo tempo que queria a liberdade dos escravos, ela queria fomentar a máquina capitalista e sabia que o escravo em si ele não tem lucro algum, ele simplesmente é escravo. É um termo muito intenso da gente falar. A gente não trata o escravo como escravo, ele é escravizado, ele não nasceu escravo, ele se tornou escravo dentro desse processo. Então, onde que as tribos negras escravizavam as tribos inferiores e faziam comércio, né, com a Inglaterra ou com outros que escravizassem esses negros para trazerem, né, principalmente para o Brasil. Então a gente tem essa força enorme, né, dessa família imperial que chega aqui e domina o campo não só do Brasil, mas também das outras colônias, porque era uma coisa que não existia. Uma família imperial vir para uma colônia e a partir da colônia fazer comandar, né, fazer com que o comando completo do seu reino seja através de uma colônia. Onde é que se viu isso dentro da Europa? Um reino sair, né, uma família sair dali e comandar a própria Europa, o seu território dentro da Europa, da própria colônia. Isso quase é impossível
não se tem notícias. Então, essa máquina capitalista ela necessitava cada vez mais de ter mecanismos de fomentação, de mecanismos que a se modificasse, se transformasse e aumentasse esse poderio. Para isso era necessário que os escravos em si, eles tivessem algum poder aquisitivo que fosse diferente daquela situação em que eles estavam, que eles conseguissem adquirir alguma coisa para, logicamente, comprar dos próprios burgueses, que era aquela camada comercial que já estava brotando em todas, né, após a queda dos absolutismos, dos regimes monárquicos, né, então se vê esse crescimento da burguesia, principalmente dentro da Europa e também dentro das colônias, né, de uma forma muito forte, muito gritante. Essa briga entre a Inglaterra e França, dentro da Europa, fará com que o Dom João VI venha para o Brasil. Essa vinda ela não foi à toa, e essa união de Portugal com a Inglaterra foi exatamente porque a Inglaterra era inimiga mortal da França, não somente da Guerra dos 100 Anos e todo aquele processo que a gente sabe, em que o Napoleão depois vai começar a perder sua força, mas até esse momento ele está dominando toda a parte territorial da Europa, e os mares são dominados pela Inglaterra. A frota naval inglesa consegue comercializar em diversos cantos do mundo. Então, ao mesmo tempo que essa família imperial vem em 1808, começa o extermínio dos índios que habitavam as regiões próximas aonde que ficou a corte. Porque a corte ela não entendia esses colonizados, uma aguinha aqui, não entendia esses colonizados da forma como eles viviam. Tanto é que não entendiam o procedimento indígena, que durante todo o processo eles acreditavam que quem trabalhava na sociedade indígena era o homem. E não, na maioria das sociedades indígenas, quem trabalha é a mulher. A mulher é que domestica animais, a mulher é que planta, que cuida da oca, que que faz todo o procedimento de cuidar da cerâmica, né, de fazer a alimentação que chega do homem índio. O homem índio ele é caçador, coletor e pescador. Então ele não tem esse processo de trabalho. Não adianta dar um machado ou dar um facão para o índio, que nem ocorreu inúmeras vezes, de querer abrir picada, que o índio não tem essa finalidade. E não vai ser à toa também que os índios depois das missões, que vão ser aqueles que vão querer, digamos assim, que sejam escravizados, logicamente pelos portugueses mais tarde, são os índios que recebem instrução dentro das missões, recebem instruções de alguma tecnicidade, né, não só de domínio de faca, de facão, de tecer cestos. Então ele vai ser um índio com uma certa tecnologia na mão, não só a tecnologia que ele tinha, logicamente da sua identidade própria, local, mas também já recebendo informações dos jesuítas, né, principalmente desses jesuítas que aparecem no Brasil após 1545, onde ocorre a Contra-Reforma Religiosa, que é aquele momento em que a Reforma Protestante, Martinho Lutero na Alemanha, prospera, o João Calvino na Suíça e na França, com o calvinismo, e também o Henrique VIII com o anglicanismo. Então a Igreja Católica, em 1545, ela acaba fazendo essa contra-reforma. E esses jesuítas eles vão cair dentro do Brasil em 1549. Não, a contra-reforma vai constar com a proibição de livros, o index, queima de livros, a volta do Santo Ofício, a volta da Santa Inquisição, e também, logicamente, essa criação então da ordem jesuíta, né? Onde que os jesuítas vão ser os únicos que vão ter um Papa Negro, que se veste de negro. Há pouco tempo atrás era se não me engano, era um espanhol chamado Nicolas. Não sei se ainda segue ele. Então o Papa Francisco hoje ele deve principalmente satisfação ao Papa Negro, que é o Papa dos jesuítas. E os jesuítas durante todo esse procedimento nunca tiveram força
dentro da Igreja Católica. E aí esse fato é extremamente importante para nós entender outra força viva da sociedade, não só com a Igreja Católica, mas a força viva que vai ascender principalmente do José Bonifácio, que é a chamada maçonaria, principalmente essa vertente da maçonaria inglesa que está no Rio de Janeiro, no qual o Bonifácio fez parte e no qual ajudou a fazer essa independência do Brasil em 1822. Essa maçonaria, ela é inimiga da Igreja Católica. Por quê? Muito por causa exatamente dessa questão indígena também, onde que a maçonaria queria a escravidão, embora dissesse que não, mas a maioria da elite que fazia parte da maçonaria eram gente que tinha escravos, não é? Ao mesmo tempo que essa elite, não só da maçonaria, mas da grande parte do Brasil, dependia desses escravos, mas seguiam a ordem da Inglaterra. Que a Inglaterra, conforme eu disse, ela tem um fator, olha só o antagonismo, ela dizia que era contra a escravidão, mas por outro lado, ela necessitaria da escravidão para ter as suas condições de comércio em outros lugares do mundo, inclusive dentro do Brasil. Então, necessariamente dizer que naquele momento não quer mais escravidão, não quer dizer que fica completamente contra a forma de escravidão. Entende a inteligência inglesa trabalhando, dizendo para os povos que nós queremos liberdade, onde é um contrassenso enorme. Onde que está a liberdade? Quando se fala em liberdade, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, ele cabe de uma forma muito diferente dentro do Brasil. E esses ideários caem pela maçonaria nesse sentido, em que muitos vão dizer, não, mas a gente tentou, não, mas muitos eram escravos, e dependiam da escravos para trabalhar na cana-de-açúcar, para trabalhar mais tarde na questão cafeeira, para trabalhar principalmente em construções de casas, de abrir pedras e vários outros procedimentos em que o negro trabalhava. Principalmente no Charque, no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue constituir aí um Brasil em que essas forças começam a aparecer e já estão aqui dentro formada, e a chegada dessa família imperial para o Brasil, ela ajuda a tornar isso um pouco essa violência política, esse burburinho, esse que vai implodir uma hora. Implodir no sentido em que esse extermínio indígena, ele já vem também de um ranço, não é, dessa elite, que também perdeu casas para a corte que chegou. Então a corte, a maioria do Brasil elitizado, daquele Brasil do Rio de Janeiro, ele teve que ceder suas casas para a corte morar. Mas ao mesmo tempo ele teve que ir para outro lugar. Então, num contraponto em que também era difícil lidar com os negros, também era muito difícil lidar com os índios. E ainda muitos índios antropófagos, muitos índios ainda que não estavam, logicamente, na mão dos jesuítas, principalmente na parte central do Brasil. Isso se via mais na questão, mesmo na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, que vai ter a seu nome definido a partir de 1821, não é? Então, o Brasil não foi pacífico e não foi também passivo durante todo esse processo da independência. E ele foi uma forma, digamos assim, bem, por parte da Inglaterra, bem esperta, porque ajuda a trazer essa família imperial, mas ela vai querer os seus benefícios, e os seus benefícios não estão somente na abertura dos portos para a nação amiga. A nação amiga é a Inglaterra. Então vai haver a quebra desse pacto colonial, que era o momento em que a colônia só comercializava com a sua metrópole. Então, nesse momento, as colônias inteiras das províncias, elas não vão comercializar somente com Lisboa, não somente com o Rio de Janeiro, vai começar a comercializar com a Inglaterra, tá? Mas é importante a gente citar e dar um dos pontos importantes que eu disse que a gente iria falar, dois importantes, não só o fato em si, mas a questão da
dessa questão dos símbolos. E a gente entender esse procedimento hoje, por que esses símbolos são tão importantes, são tão poderosos, e por que alguns grupos, inclusive nos dias de hoje, se apoderam desses símbolos de uma forma, não vamos dizer assim, tão inteligente, porque isso tudo tem um prós e tem um contra. Mas a gente precisa entender que a globalização, que veio a partir dos anos 90 e teve a sua intensificação desse mundo global, desse mundo, ele vai afunilar, ele vai criar, é como se ele vai amassar de tal forma que vai escorregar pelos dedos muitos nacionalismos, e são esses nacionalismos que a gente vê de forma até exacerbada, de forma até quase um regime totalitário, quase perto de um fascismo, muitas vezes um fascismo, em alguns lugares de uma forma ainda, no momento em que tu oprime gênero, oprime pensamentos diferentes e que não buscam dentro desse sentido de nação, porque o que é nação, não é? Como é que começou a ser criada essa nação brasileira? Para ser nação, ela tem que ser reconhecida. Tá? E ela tem que se reconhecer como identidade. E essa construção da identidade, ela é muito difícil num Brasil plural, num Brasil multifacetado que a gente tem naquele momento, como a gente tem nos dias de hoje. E essa construção, essa questão de identidade, é a mesma serve para os dias de hoje. Não adianta nós criar um nacionalismo, querer mostrar para o outro que nós queremos ser mais, porque o nacionalismo é de dentro para fora, e não de fora para dentro, entende? Ele é intrínseco para o extrínseco. E não do extrínseco para o intrínseco. Porque não é abrir o peito, eu estou amando, não. Primeiro tem que haver um entendimento. E aí eu entro numa grande questão. Claro que eu entraria na questão educacional, que é a questão da aula chata de história. Né? Talvez no Brasil seja um dos únicos países, e talvez esses são um dos motivos para nós entendermos por que, mas como é que tal político consegue ter tanta gente na sua volta? Eu acho que a gente tem que se perguntar como é que são dadas as aulas de história. Né? Como é que são? Será que elas são aulas chatas? Será que elas não são necessárias? Para nós entender, porque se nós não colocarmos ela, não de uma forma de cima a baixo, não é isso, mas nós colocarmos ela na escola como uma forma importante, que começa desde a valorização do professor, desde a valorização com seus alunos, de fazer com que entenda esse processo de nação, esse processo de identidade, esse processo de quanto um símbolo é importante, porque aí nós vamos responder por que determinados grupos se apoderam desses símbolos e tornam eles, meios para conquistar outras pessoas que não têm um determinada, digamos, intelecto ou percepção da realidade. E são muito mais próximos de ser conquistados por ter um imaginário frágil ou uma realidade muito aquém, ou vive numa bolha especificamente. Dentro dessas bolhas, a gente precisa entender essas identidades, porque a nação ela trabalha com essa pluralidade. Essa pluralidade é necessária para nós entendermos a democracia e nós aperfeiçoarmos essa democracia, nós lidarmos com as diferenças e saber que essas diferenças elas existem, estão ali e não há necessidade de convencimento no momento em que eu entendo a minha identidade como algo que pode ser distanciado de outrem, mas eu estou dentro de um contexto de nação. Então a comunidade nacional ela tem identidade e sentido. Cada indivíduo existe e tem uma identidade nacional, diferente um do outro, mas tem. E por que exatamente ocorre que esses grupos se apoderam de símbolos nacionais e são orientados por alguma direção política? Nesse momento a gente sabe unicamente de uma coisa, existe uma exclusão. E aí eles fazem o oposto do sentido, porque esses símbolos são muito poderosos. Eles fazem o oposto. O oposto de tu ter um símbolo e dizer que aquele símbolo representa a minha política, eu estou excluindo uma gama de pessoas. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fragmentando uma nação. Entende? Ao mesmo tempo em que eles estão dizendo que o símbolo faz parte da sua forma política,
ao mesmo tempo ele está dizendo que existem outros que não fazem parte da minha política, que deve ser convencida pelo que eu acredito, representada por um símbolo que é aquilo que é o que deveria ser, o que é. Compreende? Então, nós temos aí que uma nação ela deve ter o máximo de homogeneidade, mas não necessariamente que essa homogeneidade seja única. Ela nunca é una. Ela nunca é uma coisa só. Ela é uma imensidão. Mas a gente precisa compreender isso nas aulas de história. Então, para quê? Para que esses alunos e essas pessoas desde o começo já entendam que esse símbolo é poderoso e quem se apegar a ele vai ser enganado, porque não é que ele represente a unidade completa do povo brasileiro, mas indiretamente parece. Por quê? Porque inteligentemente algum grupo está se apoderando dele, está convencendo não pelo discurso, mas está convencendo outrem pelo símbolo. Isso serve, por exemplo, para a cruz. Serve para a cruz. Só que a diferença é que nas cruzadas, por exemplo, em que os cristãos iam para o Oriente e levavam a cruz para convencer o muçulmano de que ele deveria ser da forma que eu penso, da forma em que a minha religião quer. Então aí já entramos no plano do fascismo. Então, o fascismo o que é? Ele é uma ideia de nação que foge, que a diferença é que o oposto deve ser combatido. Diferente ainda mais profunda do regime totalitário como o nazismo, que o nazismo, além de combater o oposto, ele deve exterminar o oposto. Então, por isso é que são perigosos quando os grupos políticos se apoderam e muitos entram na onda de forma ingênua, no qual não consegue se identificar, ou se identificam olhando aquele símbolo, mas eu faço parte disso, então eu devo ser isso? Não, eu faço parte disso. Se eu sou diferente aquilo ali a quem está se apoderando, eu tenho que exatamente fazer a minha parte. No qual é a minha parte aqui? Vim aqui da minha aula de história naquilo que eu sou profissional, naquilo que eu trabalho durante mais de 20 anos. Então a minha parte eu estou fazendo. E quando eu entro no detalhe de que aula de história é chata, talvez nos únicos países do mundo que nós vamos discutir o que é aula chata e o que é aula não chata. Nós vamos falar para o japonês, por exemplo, o que é aula chata, ele vai saber que a aula é aula. Que ele está ali como se fosse um banco. Vai falar para o europeu onde que a aula é chata, ele pode até achar, é mais chata que outra, mas é necessária. Então, só porque uma aula seja chata, ela não é necessária? Não, ela é necessária. Porque se ela não for necessária no ensino fundamental, que é leitura, escrita e cálculo básico, nunca mais vai ser vista nos momentos que a gente está vivendo. Porque hoje a educação é feita para mercado. O mercado não vai trabalhar dessa forma, a não ser que o símbolo nacional se identifique com o empregador. Caso contrário, não, o discurso vai ser sempre para acabar com o Estado, liquidar com o Estado, porque o Estado é o problema. Por quê? Para proteger quem? O mercado. No momento em que se diminui o Estado, diminui os benefícios do povo. E quem é o Estado? Somos nós, povo. Nós somos o Estado. A compreensão daquilo que faz parte. Eu sou o Estado, nós somos o Estado. Nós todos somos o Estado. Estado com E maiúsculo, não é Estado com E minúsculo, tá? A gente conseguir compreender exatamente digamos assim, esses nomes, essas nomenclaturas e entender a diferença disso. Ok? Então precisamos ter essa identidade. E essa identidade é o momento para a gente discutir agora. 200 anos de Brasil. Esse é o momento porque eu estou tentar explicar para vocês essa independência do Brasil, que não é simplesmente um 7 de setembro, não é simplesmente um fico, mas é também de nós entendermos essa construção de símbolos e também a construção de heróis. Para que servem esses heróis? Não é? A gente não pode também endeusar e também não pode demonizar esses processos, essas rupturas, esses objetos, essas
digamos assim, esse trabalho do historiador é necessário para a gente identificar, porque senão fica uma coisa assim, e muitos de nós têm vergonha de falar de Brasil, vergonha de falar de bandeira do Brasil, porque parece que faz parte de tal grupo político. Não! Nós todos somos brasileiros, e se nós não estamos contentes que aquele grupo se apodere daquele símbolo, nós temos que dizer que aquele símbolo também é nosso. Que aquele símbolo faz parte da gente e que eles não têm direito de usar. Ou se tem direito de usar, é tanto quanto eu tenho direito, tanto quanto nós temos direito, tanto quanto todo mundo tem direito. Compreendem-se, só que isso nós precisamos aulas de história e precisamos entender esses processos, segmentos e rupturas. E entender o processo de quem domina e de quem é dominado. Entender esse grupo, esse momento brasileiro, criando um anacronismo em que nós entendemos o passado de uma forma, de um aspecto do passado, para conseguir compreender esses aspectos do futuro, para conseguir entender os aspectos do presente e tentar mais ou menos imaginar o que será daqui a pouco o futuro, no que está levando esse nosso Brasil. E nesse momento nós estamos um país supostamente dividido em identidade. Então nós precisamos resgatar porque saber que se nós vivemos um sistema republicano, é simples. Governo ruim você troca de 4 em 4 anos. Não é inventando, trocando regra no meio do negócio. Ah, mas se fosse monarquia era N vezes melhor. Não sei, acredito que não. Para mim é um regresso. Falar de monarquia é uma coisa, saber quem é que vai ser o rei, para quem é que eu vou me abaixar, me curvar e beijar os pés, que isso? É uma opinião minha. Também acho uma balela imensa parlamentarismo num país corrupto. É muito mais fácil tu corromper um parlamentar, tu pagar por ele, que já é feito isso, mas vai ficar muito mais poderoso, muito mais fácil tu corromper o parlamentar. Para os liberais, para o mundo liberal, muito mais fácil o parlamentarismo. Muito mais fácil tu pagar malas e malas de dinheiro para o parlamentar votar numa lei que tu quer. Por incrível que pareça, o presidencialismo ainda é um sistema que precisamos cada vez aperfeiçoá-lo, assim como a democracia. Assim como aperfeiçoar a nossa forma de pensar, assim como aperfeiçoar a nossa identidade como brasileiro. Compreender a nossa situação e compreender o que podemos fazer dentro do nosso meio para dar as condições necessárias para que outrem consigam também encontrar sua identidade nesse meio que está tão conturbado. Indiferente se é A ou B, mas nós precisamos entender esse nosso Brasil. E entender também o quanto que nós fizemos parte disso, o quanto que podemos agir com isso, criar meios de ações para isso, independente de estar encaixado num sistema ou não. Isso é extremamente importante. Extremamente importante, porque o mundo é encaixotador. Vão querer encaixotar nós em todos os sentidos, mas o que nós podemos fazer é ter a nossa criatividade para saber o quanto nós podemos doar para a nossa nação, para nós mesmos, para a nossa família. Isso já é extremamente importante. Para aqueles que nos ouvem, ou que ficam quase 1 hora vendo um podcast de história, poderiam estar feito uma coisa. Hoje é tão raro e tão difícil as pessoas estudarem, as pessoas lerem, não é? São coisas que parecem tão difíceis, não é? Mas então, esses símbolos são fortemente emocionalizados. E eles estão dentro de uma disputa de capacidade política, de convencimento de quem os domina e de quem é dominado por eles. E aqueles que não constroem a sua identidade, a sua personalidade, começa a ficar muito difícil de identificar, de conseguir sair fora, de não aceitar esse discurso. Por isso é que tem números de porcentagem de que fulanos não conseguem ter tantos. Simples, é desse jeito. É o convencimento pelo símbolo, o convencimento pela ignorância, o convencimento pela falta de percepção, de construção de identidade, tá?
Então isso é muito comum. Então a gente não pode nem glorificar, nem ridicularizar figuras da história. A gente, e também, longe de ser positivista, lidar somente com as datas e com aquela coisa fria, a história tem que estar fria, morta, para que a gente possa mexer. Não, um segundo atrás já é história. Eu acho que esse é o grande desafio do historiador, a história total, a história é por isso que o historiador hoje talvez seja a figura mais perigosa dentro de um processo, assim como o filósofo, que são os dois que alertam a população dentro de uma análise do que está ouvendo, do que está ocorrendo. E isso ocorreu, por exemplo, em 1822, quando grupos colocavam panfletos, isso teve um grande trabalho sobre isso, colocavam panfletos nas ruas para querer falar do mal dos portugueses, querer a independência, e tudo através da história oral, quer dizer, quem sabia ler lia aqueles panfletos que eram colados com cera de abelha nos postes, nas paredes, e liam para os outros em voz alta, com a pouca iluminação que tinha na época, né? Então, essa independência em 1822 não é simplesmente falar de Dom Pedro I, falar de Dom João VI, falar de Dona Leopoldina, falar de Domitila. A gente precisa entender o procedimento, entender o processo em que essas figuras, elas apenas falam do contexto sobre elas, do contexto de uma elite, mas e o global de uma nação? E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso nos identifica como brasileiros? Nós, como rio-grandenses, nós optamos por ser brasileiros. Nós optamos por fazer parte do Brasil. Tá? Então, eu vou dizer para vocês agora algumas obras aqui que a gente se debruça ultimamente para dar uma olhada, inclusive para a gente falar o que a gente falou aí, né? Algumas delas, assim, algumas. Acho que alguma outra aí, você pode encomendar no Chalé dos Livros lá, pode pedir também, né? Por exemplo, Império à Deriva, a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, de 1808 a 1821. Tá? Esse aqui ó, tá bem interessante. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu acho que vocês. Não sei se. Ah, vocês estão vendo pela câmera o post. O tempo todo eu gravei com a câmera. Podia ter gravado com a câmera melhor. Fiz aqui no fim gravei com uma outra câmera. Mas tudo bem. Tá bem? Tá? Então, aqui para vocês verem, esse aqui é um. Deixa eu ver outro aqui. As Raízes da Independência, Nelson Werneck Sodré, tá? As Raízes da Independência. Ah, não, vocês estão vendo, acho que é o livro mesmo. Ah, agora que eu estou vendo, vocês estão vendo o livro, tá certo, a câmera está correta, eu que estou olhando virado. As Razões da Independência, um livro clássico, importante. Aqui uns livros lançados. Acharam que o Paulo Resulti, que ele é jornalista, né? E eu, outra coisa, não sou nada contra Paulo Resulti, que é jornalista, não sei nem se tem graduação em História, mas o Peninha, que é jornalista, né? Acho que o pessoal pode escrever do que quiser, pode escrever o que falar, é bom que até divulgue a história. Eu não sou do... Acho que é o seguinte, né? Claro que aí quando entra na questão do método, no campo, né, da análise do objeto em si, eu acredito que logicamente eles vão ficar somente dentro do óbvio, né? Então, logicamente, a profundidade de uma análise mais profunda é somente o historiador que vai fazer isso. O historiador tem a capacidade de conseguir compreender aquilo ali, né? Por exemplo, pega um livro belíssimo, por exemplo, com a Dona Leopoldina, legal. O que a gente tem que dizer da Dona Leopoldina? Pô, ela estava fora do contexto. Olha aqui meu livro, aqui tá um probleminha aqui, ó, comprei, aqui, tem um probleminha numa folha aqui, ó. Tem uma capa dura, coisa e tal. A Dona Leopoldina era a única dentro do processo que dá para entender que ela tinha um conhecimento além, né? Porque não só vindo de uma outra corte, né? Mas ela era inteligentíssima. Por que eles eram muito mandões, tanto ela como o Dom Pedro I? Porque eles faziam parte não só da corte, mas era natural isso. Quem provinha do absolutismo, quem provinha da forma de governo, né? Então aqui esse aqui do Dom Pedro I, né? Trata dele, um cara extremamente autoritário também, né? Da vida dele, um cara que, logicamente, tudo que se sabe dele,
Tudo aquilo que a gente sabe das margens do Ipiranga, aquele quadro pintado, né, do Américo há tempos depois, aquilo foi feito depois, muito tempo depois, para querer exatamente uma construção de mito, uma construção de símbolos, que eles vão servir exatamente para o que serve hoje nesses grupos políticos. No caso, a bandeira do Brasil está sendo muito utilizada para isso. Então, a necessidade dessa construção para que naquele caso tivesse um sentido de unidade. Mas o que vai unir, conforme eu disse aqui, o que vai unir o Brasil é a escravidão. A escravidão vai unir, porque se o Brasil, se o Dom Pedro I tivesse rompido com a escravidão, assim como ele rompeu com a maçonaria, que ele entrou na maçonaria pelo Bonifácio, entrou na maçonaria, depois no outro dia ele acabou fechando a maçonaria, e por causa da pressão não só da Igreja Católica, mas ele teve noção de que os caras talvez não fossem exatamente o que ele estava pensando, e que eram muitos portugueses, e que ele não era aceito como brasileiro, ele só quem vai ser aceito como brasileiro vai ser o filho dele depois, o Dom Pedro II. O Dom Pedro I não tem essa aceitação de ser brasileiro, ele era um português, e logicamente ele entrou dentro da maçonaria e depois fechou. Não é à toa que depois vai ter essa questão, a questão religiosa, que vai ser um dos grandes problemas ali dentro desse procedimento, para a gente entender por que ele fechou a maçonaria. Né? Por quê? Exatamente isso. Então, conseguia-se manter a escravidão no Brasil, e foi a escravidão que uniu o Brasil numa nação, num sentido de unidade, que se não fosse isso, não teria. E tá aí, não é à toa, a história que a gente vai ver mais adiante, a questão da história de Porongos, né, da entrega dos negros, dos lanceiros negros, que também, né, com aquela questão de quererem a liberdade, te prometi uma liberdade, luta para mim, depois te consigo a liberdade, mas no final das contas acabaram mortos com medo de que, né, se voltasse contra os seus patrões, não é? Então como é que eu vou dar liberdade para alguns e não vou dar para outros? E a liberdade só vai acontecer depois em 1888, né, num processo que nem foi com uma lei áurea, mas foi a libertação dos escravos, tá? Então esses dois livros aqui é para quem gosta mais ligado assim da historinha, romance. Como eu digo, sinceramente querendo dizer, há uma certa limitação enorme nisso. Uma limitação enorme, é gostoso de ler, é legal, né? Fica no óbvio, não tem uma análise profunda, mas fica exatamente sobre as duas figuras, não vai muito além, sabe? Mas é interessante pegar o Paulo Resutti aí, para quem quer ter uma análise mais peninha, fantástico peninha, quem quer dar umas risadas, quem quer brincar, quem gosta daquela coisa bonachona, é legal, né? Ele vai trabalhar também o óbvio do óbvio, sem uma análise profunda. E quando é uma análise, tu nunca sabe se é ou se não é. Então é bom pegar esses caras aqui, ó. Juremir Machado da Silva. Embora esse livro seja um pouco mais adiante, mas as raízes conservadoras do brasileiro, a gente consegue ter uma noção aqui. Abolição na imprensa e no imaginário social. A gente começa a ter uma noção de Brasil aqui. Outra que eu não tenho nenhuma obra acho que dela aqui, e eu tenho que citar, é a Lilia Schwartz. Muito interessante as obras dela, são necessárias para uma estrutura. Mário Del Priore está com uma coleção de livros bem legal, mas nós estamos lidando com gente relacionada realmente à área de história. Aqui livro muito importante, um baita de um historiador rio-grandense, Mário Maestre. Que tu pegar do Mário Maestre, que tu pegar do Talgolin, pode ir, porque esses caras aqui realmente, né, eles têm uma profundidade metodológica enorme, e esse cara aqui fala não só sobre escravismo no Grande Sul. Mário Maestre é o cara muito bom. O Laurentino Gomes também não tem uma formação de história, mas fez uma obra muito legal, porque é interessante que esse pessoal consegue escrever fácil e liberar de uma forma ampla. Esse livro aqui eu não terminei de ler, mas fala da independência do Brasil, a Lei Áurea. Então faltam algumas páginas para mim, mas é um livro muito legal de ler, formação muito legal, tem umas datas aqui muito interessantes no começo, que é para a gente se situar. Não adianta, tem muito historiador também que tem aquela averso, como se a data fosse um problema só de positivista. É um problema para a gente tentar chegar a uma finalidade maior, que é a explicação para outrem, né? Explicação não só para os nossos alunos, mas nós fazer uma análise mais detalhada e mais profunda para quem está nos entendendo.
nos vendo, para que a gente consiga ter digamos, a gente consiga atingir o alvo realmente, né, que é em fato esse. Outra obra da Mari Del Priore, José Bonifácio, sim, a Mari Del Priore está escrevendo fantasticamente, eu aconselho os livros delas, assim, olha, esse aqui também fácil de ler, gostoso de ler, dá para tomar um mate tranquilo, bem lightzinho. E aí eu vou num mais técnico aqui, muito interessante que eu tenho, que é o Império das Províncias, tá? Rio de Janeiro, de 1822 a 1889, da Maria de Fátima Silva Gouveia, da civilização brasileira. Esse livro aqui, muito interessante, tá? Então aqui nós pegamos algumas coisas do Rio de Janeiro, para nós ter essa noção dessa vinda da família imperial e essa independência do Brasil. Eu sei que vai ficar lacunas aqui dentro desse período da gente falar de história, já estou aqui há 45 minutos falando, não gostaria que ficasse 1 hora falando, porque é uma coisa muito densa e só eu, né, falando, nesse momento hoje não estou entrevistando ninguém, mas os podcasts culturais têm essa intenção de que se fale sobre quem está falando, de que para que aquela pessoa que esteja falando fale sobre a sua história de vida e logicamente se remeta a Caçapava do Sul, se remeta ao lugar que veio e todos os feitos que fez dentro da área cultural, tá? Mas eu acho que lógico que vai ficar. A gente poderia se aprofundar de várias coisas, não só no dia do Fico, do 9 de dezembro, né, desculpa, do 9 de janeiro de 1822, e também poderia falar da aclamação do Rio de Janeiro também, do dia 12 de outubro de 1822, que é o 12 de outubro de 1822, é quando o Dom Pedro I foi, né, teve a sua coroa de fato na cabeça. Tá? Bom, qualquer coisa, se quiserem deixar questões abaixo aqui, vai ficar nos 2 Face do Chalé dos Livros, no Face branco e o preto, 1 e 2. Eu vou publicar também no pessoal, e vai ficar no canal do YouTube do Chalé dos Livros, tá? Então essa foi então a independência do Brasil, 200 anos, o que ocorreu naquela época, de uma forma resumida, né? E o procedimento todo, né, do que levou aos nossos momentos de hoje para nós entender esse Brasil pós 200 anos. Tá? Independência do Brasil de 1822 é um processo que a gente amplo, violento, através da força, através de dominação. Não foi uma coisa simples, foi uma coisa vinda da família imperial portuguesa para o Brasil de uma forma diferenciada, tornou o Brasil diferente e o Brasil vai se tornar uno graças à escravidão e todos esses procedimentos aí em que se houve essas inúmeras lutas até chegar na independência do Brasil, que mais tarde o Brasil paga para a Inglaterra 2 milhões de libras esterlinas também para se tornar livre. Ao momento em que nós nos afastamos de Portugal, começamos a ter uma proximidade muito maior também com a Inglaterra, dentro dessas questões de relações políticas. Muda tudo, o procedimento brasileiro acaba mudando nas relações internacionais. Tá? Acho que falei demais, tá bom aí, 48 minutos. Tem mais aí as propagandas do Chalé dos Livros entrando e saindo. Chalé dos Livros, leia mais para ser mais. Eu sou Juliano Torres, sou historiador e até a próxima semana com outra aulinha de história. Olha devagarinho, olha com calma, olha 2 vezes, deixa a pergunta, tá aí? Eu sei que não é fácil estudar nos dias de hoje, mas faz uma forcinha, vai ser legal, tá? Um abração para vocês, tudo de bom, sejam felizes e até a próxima. Fiquem com Deus.